Pai, nós te damos graças em nome de Jesus por essa noite. Te agradecemos, porque sabemos que Tu és bom, Tu és poderoso, Tu és magnífico, Tu és soberano, Tu és grande, Tu és amoroso, generoso, um Deus que faz todas as coisas operar e cooperar para o nosso bem. Somos gratos por essa noite, Pai, porque estamos reunidos com o mesmo sentido, com o mesmo propósito, com o mesmo parecer, com o mesmo pensamento, inclinados para aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos nos expondo a Tua palavra e cremos que ela é estabelecida nos nossos corações. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Ela está enxertada em nós. Então assim, Pai, nós agradecemos e nos abrimos para nos expor a essa palavra, aos Teus ensinamentos nessa noite. Espírito Santo, Você tem liberdade nesse lugar. Você sabe justamente o que cada um de nós necessitamos e precisamos, porque nós cremos que Você sim, Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, é aquele que nos conduz em toda a verdade. Então eu creio em nome de Jesus que seremos conduzidos em toda a verdade nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você crê assim comigo? Amém? Coloque expectativa no Senhor. Obrigado, Ministério de Música, vocês são bênção. Boa noite, igreja, paz. Amém? Boa noite, a paz. Amém? Uma noite de domingo, uma noite de celebração, né? Sei que Deus é maravilhoso. Quero agradecer o meu pastor, o pastor Ricardo, a reverenda Carmen, pela primeira oportunidade de estar aqui com vocês como ministro da casa. Amém? Então, assim, é algo que eu fico muito grato. Eu sei que eu já passei aqui muitas vezes, mas é diferente. Hoje eu faço parte dessa família, eu faço parte desse corpo, viu? Então, glória a Deus. Então, eu sou muito grato pelo coração de vocês, pelo carinho, pela receptividade comigo e com a minha família. Obrigado, pastor João Vitor, reverenda Mirella, a todos os pastores, toda a equipe dessa igreja. Vocês são sempre excelentes e estão de parabéns. Queridos, eu não sou muito de dar tema não, porque geralmente eu ando mesmo naquilo que o Senhor vai me instruindo. Mas tem algo que esses dias, acredito, porque Deus está falando comigo sobre isso, está me tratando também nisso, a questão da permanência, de se manter plantado, amém? E uma coisa que me veio assim, se eu fosse dar um tema, na verdade, na ministração, seria, né, plantado na casa do Senhor, mas o que eu queria que você entendesse era, permanecendo na vontade de Deus. Amém? O tema era esse, permanecendo na vontade de Deus. Mas a gente só permanece na vontade de Deus plantado em algum lugar, amém? Não que a gente não esteja na vontade de Deus lá fora, mas aqui é o centro de tudo. É onde tudo Deus vai estar distribuindo com os dons para que possa estar alimentando o seu corpo. Porque a cabeça é Jesus, mas o corpo somos nós. Então é necessário um ambiente desse para que a gente possa permanecer lá fora. Porque a questão não é permanecer aqui dentro, a questão é continuar permanecendo lá fora. Você está entendendo? Então, para isso, precisamos conhecer a vontade de Deus. Para cada um de nós, precisamos estar cientes do que Deus confiou a cada um de nós como corpo, porque somos membros de um só corpo. Mas isso não quer dizer que somos o corpo sozinho. Amém? Eu sozinho lá em casa, eu não sou a igreja. Não existe culto, igreja, eu sozinho lá em casa. Ah, eu não vou para a igreja, eu sou igreja aqui mesmo. Não, você é membro do corpo. Só que você está separado do corpo. Amém? Nós vamos ver as cartas de Paulo também, quando ele está, mesmo ele, se convertendo, querido, mas Paulo ia nas sinagogas, pregar o evangelho. Havia essa necessidade, da gente ainda estar ali. Então eu creio, irmãos, que nós precisamos entender, e eu queria começar com algo, Salmos 1, que diz assim, olha, bem-aventurado, diga bem-aventurado. O que é que significa bem-aventurado? Feliz é o homem. O homem aqui não é só o homem macho, mas sim o homem é a humanidade. Feliz aquele, feliz a humanidade, feliz a todos vocês, que não anda segundo o conselho dos... Então quer dizer, o mundo está aconselhando muito. Tem muita gente aconselhando. E geralmente com muitos conselhos, querido, fora de um propósito, vai confundir a sua cabeça. A Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselhos, mas a multidão de conselhos que Deus está falando aqui não é uma sabedoria dada pelo mundo, é a sabedoria dada por Deus. Porque você pode pegar um conselho com a pessoa errada e, infelizmente, sua vida cair por água abaixo. O melhor lugar para você ter um conselho, irmãos, é com a palavra de Deus, com a autoridade que Deus te confiou, com o teu pastor. Porque isso é segurança para você. Olha, Deus nos ama tanto, diga assim, Deus está me amando mais hoje. Esses dias, irmãos, Deus tem falado comigo nessa questão. Deus tem me amado tanto que Ele botou pessoas para cuidar da minha vida. Amém? Então, Deus levanta pessoas para cuidar da sua vida, irmãos. Então, é Deus te amando aí. E quando essa pessoa te corrige, ela te corrige porque ela está te amando. Quando essa pessoa te instrui, ela te instrui porque ela está te amando.
Você está aqui, você que é pai. Quem é pai e mãe aqui? Eu não estou para falar de conselho, mas olha que o Espírito já está conduzindo isso para você entender. Quanto vale, irmãos, uma instrução de um pai, um conselho de um pai e de uma mãe para um filho? Mas quem considerou? Poucos. Eu errei muito, meu irmão. Meu pai e minha mãe me dando conselho e eu, pá. Mas ele deixaram de me amar? Não, era o meu pai e minha mãe me amando quando ele me aconselhava. Então Deus é assim também, o teu pai é assim também, quando ele está te instruindo, ou quando ele está te corrigindo, quando ele está fazendo algo ao teu benefício, para que ele não veja consequência errada na tua vida, é Deus te amando, amém? Então você não pode andar primeiro, segundo o conselho dos ímpios, pessoas afastadas de Deus, cuidado, tem muito aconselhamento errado, até mesmo dentro da própria igreja, tenha cuidado com quem você está se associando, amém ou não amém? E diz, olha, e também não se detenha no caminho dos pecadores. O que é isso? Não praticando o que eles praticam. Amém? E nem se assente na roda dos escarnecedores. Escarnecer é aqueles que estão sempre escarnecendo da obra de Deus. Aqueles que não estão levando em conta a obra do Senhor. Amém? E tem muita gente andando na carne na igreja. Meu Deus do céu. Isso é escarnecer. Você sentar na roda dos escarnecedores é aqueles que vão contra a unção de Deus na casa. É aqueles que andam na carne, irmãos. Eita, irmão, estou muito calado. É Deus me amando mais. É Deus te amando mais, amém? Eu queria até pular aqui, celebrar, trazer uma palavra de alegria. Mas Deus está trazendo essa palavra. E eu disse, eu não sou de receber tema. Mas Deus está me instruindo a falar sobre isso, amém? Diga, Deus está me amando mais hoje. Amém? Mas olha só, irmãos, a atitude de um homem de Deus. Ele diz, antes o seu prazer está... Aonde é que está o prazer desse homem? Prazer, satisfação. Diga satisfação. A questão, irmãos, é que o mundo está tentando as pessoas no mundo estão tentando se satisfazer com as coisas. Mas a única satisfação para mim e para você que um dia conhecemos Jesus é o Senhor. Se esse ambiente não é uma satisfação para você, você está num ambiente errado. Você está cultuando algo errado. Meus irmãos, esse ambiente tem que ser para mim algo tão importante que é a minha satisfação vir à casa do Senhor. Oh, aleluia. Olha o que é que Davi diz, alegrei-me. Não, irmãos, olha só, todo mundo emburrado, triste, com a cara olhando para mim. Bando de religioso, que é isso, irmãos? Nós não somos religiosos, não, ele nos libertou. Amém? Olha só, isso é uma proposta de Deus. Alegrei-me quando me convidaram. Oh, aleluia. Jesus dá um exemplo, irmãos, dizendo, ei, convida o povo porque eu vou fazer uma festa. Mas tinha muita gente ocupada naquele dia com os seus negócios. Tinha muita gente que não podia ir. Ele disse, pois manda chamar os mancos, os aleijados, manda chamar isso, manda. Nós sabemos que tem um significativo aí, uma figura representando algo, mas não é aqui. Mas, ei, Jesus sempre vai estar convidando você para sentar na mesa e fazer uma festa. Então você não veio para o culto, irmãos, para ficar num ritual. Isso não é ritual, não é mais pelas obras, amém? Ah, eu fui para o culto, vai dar tudo certo. Não, só vai dar certo se você pôr em prática o que o meu pastor falou essa semana. Achei lindo demais aquela publicação. Porque é verdade, sem prática, irmãos, é ilusão. Amém? Então ele está dizendo, ó, o prazer desse homem está na lei do Senhor. E nós sabemos que a lei do Senhor hoje é o quê? Seguir os mandamentos, mas seguir o quê? Em forma de amor. E amor é satisfação, irmãos. Eu não sei você, mas o amor do seu marido com o amor da sua mulher não é uma satisfação, não. O amor com seus filhos não é uma satisfação, não. Mas amar a Deus também tem que ser uma satisfação para nós, irmãos. E o próprio Senhor diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Está entendendo, irmãos? E muitas das coisas a gente está esperando Deus suprir as nossas vaidades. E Deus falou comigo esses dias, dizendo para mim, sabe por que o meu povo não está recebendo? Porque eles estão orando segundo suas vaidades e não segundo as minhas necessidades, que é para eles fazer a minha obra. Sabe por que muitas coisas não chegam nas nossas mãos? Porque a gente quer que Deus supra as nossas vaidades e não as necessidades que temos para cumprir o projeto e a obra de Deus. A vontade de Deus, amém? Então, irmãos, a gente precisa orar certo também. E ele diz, ó, e na lei do Senhor medita, diga medita. Diga meditar. É parar, é estudar, é analisar, é se deter mesmo naquilo. E ele diz dia e noite, não é só no domingo à noite. Não é só na terça-feira do Espírito Santo. Não, ele está dizendo é todo dia. Diga todo dia. Diga todo dia. Diga todo dia. Amém.
A questão é porque a gente quer que o pastor medite dia e noite. A gente quer que o pregador medite dia e noite. Mas, querido, não é assim. Que o ministro medite dia e noite. Na verdade, é para todo filho nascido de novo, de Deus, tem que meditar dia e noite nessas verdades. Porque nem sempre vai ter o pastor. Nem sempre vai ter o ministro. Nem sempre vai ter aquele que vai estar naquela hora disponível para você. Mas a palavra de Deus vai permanecer sempre se ela estiver no teu coração. Amém. E ele diz, no versículo 3. Ele é, diga como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Diga fruto. Mas diga assim, para todo fruto tem o seu devido tempo. Para ele se manifestar, amém? Quantos aqui plantaram uma semente e no outro dia estavam colhendo? Quantos? Me diga que segredo é esse que você fez. Nem pode botar até o que bota aí. Como é que é aqueles remédios que bota para crescer mais rápido, né? Para dar mais rápido. Mas que é assim que é. É isso aí. O meu fertilizante. Pronto. Eu não sou. Estou estudando, estou aprendendo. Então quer dizer, mesmo que você queira acelerar os processos, você vai ter que esperar para poder comer do fruto. Vai ter que permanecer esperando até que, porque vai chegar o dia até que aquilo vai se manifestar para a tua vida. Mas para isso, irmão, precisamos estar plantado, porque nenhuma árvore dá fruto sem estar plantado. Aonde? Na casa do Senhor. E ele diz, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Diga, não murcha. Sabe por que não murcha? Porque está plantado. Arranca para tu ver se não murcha. Arranca para ver se não murcha. Tira ela do lugar onde ela está plantada, que ela está enraizada, para ver se ela não seca. Para ver se ela vai dar algum fruto. Eita, hoje estou muito calado, eu não sei porquê. Mas e tudo quanto ele faz, diga, tudo quanto eu fizer, será bem sucedido. Terá sucesso. A questão é porque a gente quer que as pessoas ensinem para nós o caminho de sucesso. E na verdade a Bíblia já está ensinando desde sempre. O caminho do sucesso é permanecer comigo. É meditar, é ter um tempo comigo. Deus vai dar segredos revelados para você, irmãos. Sabia que Deus pode dar uma instrução que pode mudar a tua vida todinha amanhã? Mas para isso precisa ter comunhão. Permanecendo, tendo comunhão com Ele. Para que tudo isso mude. É uma instrução. De um dia para o outro. Sabe que você acordou e do nada o Espírito Santo te deu uma instrução? Ei, irmãos, Ele vai te guiar em toda a verdade. Ele vai te lembrar de todas as coisas que Jesus disse. Eu estava vendo esses dias, irmãos, lendo a palavra e vendo. Algumas versões chamam Ele de encorajador. Se é encorajador é porque vai ter um momento que parece que eu não estou com coragem nenhuma. Mas há características do Espírito Santo. Se Ele é o consolador, é porque vai ter momento que eu vou estar chorando, irmão. Se Ele é o ajudador, vai ter momento que eu vou achar que eu estou sozinho. Se Ele é aquele que vai me guiar, é porque vai ter momento que também eu vou achar que estou indo para o lado errado. Então, olha tantas características que nós temos dentro de nós por meio do Espírito Santo, que foi derramado dentro de nós, que está dentro de nós. Quantas coisas o Espírito Santo está tentando nos orientar nesses dias e a gente não está dando ouvidos. Porque é bom demais ouvir o pastor à noite, ouvir um ministro que é convocado aqui para estar, um professor, é bom demais. Mas você tem ouvido o Espírito Santo, que é o mestre de todos os mestres? Porque, irmãos, é bom demais. Mas o Senhor quer que a gente tenha comunhão com Ele, amém? Diga glória a Deus só para saber que você está aí. Amém. Ô glória. E, irmãos, vou para outro texto aqui. Olha só Jesus. João capítulo 6. Vai dizer assim. 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Diga a minha própria vontade. E sim a vontade daquele que me enviou. Então você tem conhecido a vontade daquele que te chamou? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Porque a gente vai precisar sim estar permanecendo não na nossa vontade, mas sim, peraí, sai para lá, speed gago, porque às vezes eu quero falar muito rápido, né? Está recebendo muita coisa, aí eu fico.
A gente vai querer fazer a nossa vontade, irmãos. Mas a gente não foi chamado para fazer a nossa vontade. Até o próprio Jesus está se submetendo, dizendo, eu não vim para fazer a minha. Então essa vontade saiu de alguém. E ela saiu de quem? Do próprio Deus. Então era a vontade de Deus já alcançar a minha e você. Alguém se submeteu. Mas Jesus permaneceu ou não permaneceu? Permaneceu. 33 anos da vida dele foi completamente doado, se dando a esse propósito. Me diga se ele não foi perseguido. Foi? Me diga se em algum momento ele não se sentiu cansado, porque ele era homem, com certeza. Teve algum momento que ele chorou? Com certeza teve também. Teve momentos que ele achou que estava sozinho? Também teve, irmãos. Quantas coisas Jesus não enfrentou? Mas uma coisa ele fez, obedeceu, permanecendo. E o final, irmãos, que quando você obedece, permanecendo e obedecendo. Diga permanecendo, obedecendo. Permanecendo, obedecendo. O final traz glória. Ei, porque Jesus perseverou e disse que ele foi obediente até a morte, Filipenses 2, e ele foi obediente até a morte de cruz. Então ele permaneceu obediente até o cumprimento daquilo que Deus tinha estabelecido para ele. Mas a Bíblia diz que não parou aí, porque Deus também tinha dado uma palavra para ele. Você vai se entregar, mas ao terceiro dia você também vai ressuscitar. Amém? E aí a Bíblia também declara que ele foi tentado em todas as coisas, mas por não ter pecado, ele foi considerado inocente. Mesmo descendo para as partes inferiores da terra, ele não permaneceu lá. Por quê? Porque ele nunca pecou. Oh, aleluia. Ele foi feito pecado por você, foi feito pecado por mim, mas nunca pecou, irmão. Tu já imaginou quantas fraquezas tu não tem? Jesus teve também. Mas não cedeu, se submeteu. Agora, isso não quer dizer que ele não tenha tido desejo. Porque na hora que ele diz assim, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, que não, veio algo para ele ali. Mas ele não, mas não seja feita a minha, seja feita a tua. Irmão, sabe quando é que a gente se fortalece no processo? Na caminhada, permanecendo no Senhor, plantado no Senhor, é quando a gente sabe, entende e conhece qual é verdadeiramente a vontade de Deus. E a vontade de Deus nunca vai ser do teu jeito. A vontade de Deus é do jeito dele e ele fazendo você. A vontade de Deus geralmente vai fazer a gente, irmão. Não é a gente que vai fazer Deus. É Deus que vai fazer você na vontade dele. Amém? Eu nunca pedi a Deus para pregar, nunca pedi a Deus para ser chamado de pastor, nunca pedi a Deus para isso. Eu só pedi a Deus para mudar a minha vida. E como ele tem mudado, irmãos? E eu não estou falando de personalidade, porque isso era o mínimo que eu deveria também fazer. Por conhecer um Deus tão bom, tão maravilhoso, tão amoroso, que me amou quando eu não valia nada. Nem era merecedor dessa tamanha graça que me alcançou. Não, irmãos, eu estou olhando para ele porque assim, ó, vai além do que eu podia imaginar. Vai além da minha capacidade. Nunca estudei num colégio. Direito, né? Estudei, mas não peguei nada, não aprendi nada. Só enganei meu pai e minha mãe. Tem muito crente só enganando a si mesmo, não é nem a Deus, porque Deus não se engana. Porque tem a oportunidade de aprender, mas não pratica, não estuda, não busca, não tem mais, irmão de Deus. Se limita. Aí fica seco. Está no ambiente, mas não deixa o ambiente fazer essa pessoa. Aí eu vou ser claro, não vai ter desculpa. Porque você estava. Outra coisa, não vai ter desculpa, porque você conhece. Não vai ter desculpa no final, irmão. Se Deus te propôs isso, é porque Ele conhece você e Ele sabe que você precisa. E se você está nessa noite aqui, é porque Ele sabe que eu e você precisamos disso hoje. E Ele sabe que é o melhor lugar para a gente estar, amém? E Ele diz, olha, não vim fazer a minha, mas daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum daqueles que Ele me deu se perca. Você já viu aquele irmão que começou bem no meio do caminho e se perdeu? Sabe por quê? Só porque saiu do centro da vontade de Deus. Quando você sai do centro da vontade de Deus, irmãos, você se perde. Mas a vontade de Deus nunca foi que você se perca. Até porque se Ele começou, Ele diz que é fiel para concluir. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então, irmãos, o que é que eu preciso? Ficar no meio. E você... Aqui é o começo, aqui é o fim. Onde é que eu estou? Só aqui nesse meiozinho aqui, ó. Tá. Você está vendo aqui? Eu estou aqui, ó. Eu não posso nem voltar para trás,
E nem posso querer ir à frente demais. Eu tenho que ficar no meio, no centro da vontade de Deus. Mas para isso eu preciso conhecer a vontade de Deus. O que é que Ele tem para você? Então Jesus conhecia e Ele sabia. E Ele fala aqui, ó, mas que ressuscite no último dia. Então Ele já sabia. Diga, Ele já sabia. Teve uma hora, irmãos, que os discípulos não estavam compreendendo muito, não. Estavam desanimados quando Jesus diz, ó, é necessário que o Filho do Homem seja entregue. Ele vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai passar por isso, vai padecer tal, vão desprezar, vão fazer isso. Mas no terceiro dia, Ele vai ressuscitar. E os discípulos ficaram até atemorizados. Contanto que João 14 fala justamente isso para eles. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Então tem uma palavra de esperança sempre, tem uma instrução de Deus sempre. Para quê? Isso era para quê? Para que eles permanecessem. Quando Jesus diz, ó, não se ausente de Jerusalém até que sejais revestidos de poder, porque vai descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. O que é que Jesus queria? Que eles permanecessem. Então, irmãos, a gente precisa entender, vai dar o fruto no tempo certo, mas para que dê o fruto, precisa permanecer. Eu estava olhando hoje para uma árvore, um cajueiro muito bonito, e eu falando com um irmão hoje à tarde, mostrando aquele cajueiro, eu dizendo, está vendo aquele cajueiro? Ele está plantado, né? Mas no outro dia esse povo estava chupando desse caju tão gostoso e docinho, até porque eu nem provei do caju, mas eu sei que o caju é um pouquinho amargo, mas ele é um pouquinho doce também. Então assim, mas o caju não é bonito? Né? Eu, pelo menos, acho muito bonito aquele vermelhozinho do caju. Brilha, brilha. Mas num dia ele foi uma semente. Que ainda estava dentro da terra. Plantada. Mas ele, depois de plantado, ele ficou plantado. E no outro dia ele começou a aparecer logo? Não. O tempo foi mostrando ele. A Bíblia diz, Jesus fala, que nós somos árvores. E que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, irmãos. Talvez você possa ver que não, mas tem pessoas observando você. Tem pessoas observando os seus frutos. E o que é frutos? Ações. Por isso haverá a polda. Para quê? Para que não dê frutos errados mais. Nós somos poldados, ninguém é perfeito não sou perfeito não, irmãos. Mas eu fui moldado e estou sendo poldado. Para que cada dia eu dê mais fruto. Então nunca o processo de Deus vai ser, como quem eu posso dizer, interromper a frutificação. Ao contrário, Ele quando está poldando, Ele está querendo que você dê mais. Oh, aleluia, diga, Deus está me poldando para que eu dê mais. Mas quantos querem só receber e não dar? Os valores estão invertidos. A gente precisa frutificar, amém? Aleluia, porque essa é a verdadeira vontade de Deus. Aí eu vou ler com você, irmãos, Marcos 11, 22, porque muita gente erra ao ler esse versículo, mas ele diz assim, ó, então Jesus disse aos seus discípulos, eu vou ler na NVT que eu estou aqui, ele diz, tenham fé em Deus, diga fé em Deus. E a versão original diz, tenham uma fé do tipo de Deus. E ele diz assim, ó, porque eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer esse monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Quer dizer, algo impossível. Vocês poderão dizer aquilo que é impossível, e isso vai acontecer. E ele diz, mas com o quê? Com o tipo da fé de Deus. E ele diz, ó, e é preciso, no entanto, crer, diga crer, que acontecerá. E não ter nenhuma dúvida em seu coração. A fé não pode ter 1% de dúvida. A fé é 100% em Deus. Amém? A fé não é na nossa capacidade. A fé não é no dinheiro que eu tenho no banco. A fé não é na casa que eu tenho. A fé não é no trabalho que eu tenho. A fé é em Deus. Amém? Você crê que Deus é um Deus de fé? Aquele que disse age e ouve? Você sabe? Ei, aleluia. Então, olha, ele diz, ó, digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será concedido. Deixa eu beber uma aguinha. Garganta está seca. Se você também está meio assim, beba uma aguinha. A água desce mais leve. A palavra vai descer mais leve. Amém? Então, ó.
E muitas pessoas erram, irmãos, porque começam a orar, já que Deus disse que eu posso pedir o que eu quiser. João 15, 7. Aleluia. João 15, versículo 7. Eu posso pedir o que eu quiser, mas eu preciso também permanecer em quem? Nele. Se permanecerdes em mim. E permanecer em Jesus é permanecer na vontade dele. É sair da nossa vontade para estar na vontade dele. Aí sim eu posso crer e falar para esse monte. Que lança-te no mar, porque não duvidando no meu coração, porque a palavra que está dentro de mim já sei, saia daqui, porque não vai haver impossibilidades. Deus é um Deus de favor e Ele age nas impossibilidades do homem. E Ele diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Mas professor, ou pastor, né? Como muita gente, a gente está saindo aí, eu já disse, foi até professor. Mas o professor é a unção mesmo de mestre. Então, irmãos, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Olha só, mais base para você entender que não é de acordo com a tua vontade, mas é a vontade do Senhor. Aleluia. Ele diz, estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo, conforme a minha vontade. É o que eu quero. É o que eu desejo, aquilo que eu disse, os meus anseios, as minhas vaidades. É isso? Não. Ele está dizendo conforme a minha vontade. Se Deus estiver na vontade dele, que eu tenho um avião, eu posso pedir o avião. Porque a fé aqui não é com hipocrisia. A fé aqui não é uma fé fingida. Que eu não posso ter o que eu não posso sustentar. Eita! Amém. Eu já tive muito prejuízo achando que Deus ia sustentar as minhas vaidades. E Deus nunca sustentou minhas vaidades. Ele sustentou um propósito. Ele sustentou aquilo que Ele tinha como vontade para a minha vida. Eita Deus. Depois que eu aprendi isso, irmãos, eu deixei de olhar para as coisas. Porque as coisas não são mais os meus valores. Os meus valores é o Senhor. Aleluia. É o que eu posso estabelecer dentro de mim no Senhor. O que pode Deus estabelecer em mim no centro da vontade dEle. Então as coisas de lá fora ficou desse tamanhozinho. Para mim insignificante, como Paulo disse, tenho muito... currículo de Paulo era top, irmãos. Eu era cidadão romano, eu era fariseu, eu era judeu, eu isso aqui. Nascido e me criado aos pés de Gamaliel. O cara era o cara. Cheio de faculdade, cheio de habilidade, cheio de capacidade, mas considerou o que ele conquistou na força dele, nos méritos dele, como esterco. Por quê? Porque o que Deus dá muito mais do que o que além você pudesse achar com você mesmo. Lembra que eu te disse, nunca estudei, mas o que Deus está me dando vale muito mais do que... Não que você não tenha que estudar, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Eu estou só dizendo que às vezes a gente troca as prioridades, coloca o estudo em primeiro lugar do que Deus. E deixa de estar plantado no Senhor por causa dos estudos. Não, Deus quer que você esteja plantado nos estudos. Se Ele tem uma direção, você estuda. Mas com Deus, amém? Diga, estou pegado com Deus. Vou fazer uma propagandazinha aqui da música. Aleluia! Então ele diz, segundo a vontade dele. Tu passa o outro versículo aí, tu mais. E ele diz, estamos certos. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Essa igreja é chique, eu me virando para ler, olha, bem ali, rapaz. Meu Deus do céu. Que bênção. Então, irmão, diga assim, eu tenho a certeza que se eu orar, segundo a vontade de Deus, o que Deus tem para mim, há de manifestar. Eu não sei o que você está precisando para cumprir a vontade de Deus. Mas no dia que você orar certo, orar a vontade de Deus, pedir as coisas de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, as portas vão se abrir. Porque qual é o maior intuito de Deus? Alcançar pessoas. Você viu que Ele diz, jamais que os que chegarem a mim, porque eu não li os restos, eu o lançarei fora. Então a importância de Deus é comigo e contigo mesmo. Aí você acha que Deus não está importando com as áreas da tua vida, não? A questão é porque você está gastando muito tempo por você mesmo. Eita, meu pai. É verdade, irmãos. Às vezes a gente está gastando muito tempo buscando a solução em nós. No que a gente possa fazer para resolver isso.
Oh, irmãos, mas tem coisas que o homem vai chegar uma hora que você vai ter que levantar suas mãos, como o pastor disse, e dizer: Pai, eu me rendo. Você sabe o que é esse sinal de rendo? É como quem diz: estou entregue agora. Um policial militar, ele mostra a autoridade dele quando ele diz: ei, mãos ao alto, o que é que você diz? Eu me rendo. Porque você se submete àquela autoridade dizendo: não vou nem tentar exercer força aqui. Tem uma autoridade falando comigo. Ei, irmãos, Deus é uma voz de autoridade no trono. E quando Ele ordena, irmão, está ordenado. Mas para que Ele ordene, você precisa ligar na terra também. Você precisa dar ordem às coisas, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Quantos querem experimentar a boa vontade de Deus? A perfeita vontade de Deus? Você quer mesmo? Quantos querem experimentar a agradável vontade de Deus? Porque quando você está no ambiente que é a vontade de Deus, irmãos, é bom, perfeito e agradável. Mas não é três não, é um só. Diga, é satisfatório. O ambiente proporciona tudo o que é bom, perfeito e agradável. Eu não sei se você chega no culto desse, você volta pior. Porque aqui não está dizendo, chegou, vai voltar mal, pior, chorando mais. Não, a expectativa que você tem que ter aqui é de saber: eu posso ter entrado assim, mas eu vou receber o que vai ser ministrado hoje, e eu vou voltar com essa palavra, e eu vou praticar lá fora. Porque tem coisas, irmãos, que você que vai ter que mudar o ambiente. O ambiente de Deus é bom, perfeito e agradável, mas lá fora nem sempre está bom, nem sempre está perfeito e nem sempre está agradável. Mas em Deus, para você, nele, Ele está dizendo: tudo coopera para o teu bem. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não é que aquela situação coopera, não, irmãos. É que Ele está dizendo: eu te favoreci a ponto de até nessa situação, todas as coisas vão ter que cooperar. O que é essa cooperação? De o que vem dEle para cooperar, para mudar aquela situação. E que a vontade de Deus seja estabelecida, amém? Diga, a vontade de Deus não é um caos. Diga, a vontade de Deus é estabilidade, é sustentabilidade. Irmãos, a vontade de Deus nunca vai ser um caos para a nossa vida. A vontade de Deus é paz, é alegria no Espírito Santo, é justiça. Romanos 14, 17. Aleluia. Porque o reino de Deus não se diz respeito ao que comemos ou bebemos. Diga assim: trabalho. Quem trabalha aqui para comer e beber? Claro que nós estamos, né? Comida, alimento, beber um suquinho é bom, né não? Trabalha. Mas ele está dizendo: o reino de Deus não diz respeito a isso. O reino de Deus é o quê? Uma vida de justiça. O que é justiça? Deus fez justiça na terra, tornando você justo. Deus não vê você pecador, Ele vê você justo. Ei, Deus olha para você e diz: justo. Diga, justo. Oh, aleluia. A gente aqui não se vê assim. A gente aqui não consegue vestir a roupa de Deus. Deus já nos vestiu com a roupa nova. Deus já botou um anel novo no nosso dedo. Deus já calçou de novo as sandálias. Deus já deu vestes de reis, de filhos, herdeiros de Deus. Mas a gente não se vê assim. A alma não consegue se ver assim. Por isso tem que vir do Espírito. Pautado aonde? Na palavra. Porque Deus já vê. Oh, aleluia. Deus não vê na tua ótica. Deus vai além da tua ótica. Ele já te viu filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. E ainda te viu, sabe o que? Justo. Aleluia. E ele diz: mas o reino é uma vida de justiça. Diga, paz. Por isso eu digo, não é um caos. Os discípulos estavam preocupados. Jesus tinha partido. Oh, aleluia. Mas Ele não tinha mandado permanecer? Diga, permaneçam, né? Eles permaneceram, mesmo sem paz. Porque se a primeira coisa que saiu da boca de Jesus foi: paz seja convosco, é porque Ele está dizendo assim: cheguei para mudar o ambiente. Aleluia. Quando você se expõe à palavra, irmãos, a palavra de Deus vai mudar ambiente. E eu vejo a palavra de Deus exposta na tua casa, mudando ambientes. A palavra de Deus no teu trabalho, no teu ouvido, vai mudar o ambiente do teu trabalho. A palavra de Deus em você vai mudar o ambiente que você andar. Mas a gente quer limitar Deus, quer dizer que Deus só está na igreja. Não, irmão, Deus está onde você estiver.
Também eu esqueci de dizer, na tua casa, na tua família. Amém? Aleluia. E ele vai dizer, olha, e alegria no Espírito Santo. Diga alegria. Ha, ha, ha. Olha que eu nem queria falar de alegria, mas como o Espírito está falando. Ó. Então, Deus está no caos? Não. Mas existe alguns caos? Sim. Mas Deus está onde? No que foi feito, justo. Deus está onde? No que está estabelecido, paz. E Deus está onde? Alegria. E por que tu está triste ainda? Vou tirar até o óculos. Para mim ver melhor. Como é que pode, né? Tira o óculos, é porque é para perto. Para longe. Para longe eu não preciso, não. E por que tu ainda está triste? Por que tu ainda acha que Deus não tem um plano para a tua vida? Por que tu acha que isso é só uma modinha, essa alegria aí? Não, irmãos, essa alegria não está relacionada a ficar rindo, não. Não é essa alegria humana, não. Essa alegria é uma alegria estabelecida por Deus para você celebrar na hora que não está tudo bem. Oh, ha, 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 diga ha, ha, ha. Mas eu não sei você, mas todo dia tem um leãozinho, um gigantezinho que surge nos nossos meios, ou um urso. Eu não sei o que é que você tem enfrentado, mas a alegria do Senhor, ela é a tua força, irmãos. Não é a tua alegria, é a alegria do Senhor. Aí eu vou ter que dizer, irmão, se o Espírito Santo está me conduzindo, diga ha, ha, ha. Mas quantos praticam ha, ha, ha? Poucos. Teve um tempo que eu parei até de praticar o ha-ha, sabia? Que a religião estava me parando, né? Mas na verdade, mano, porque a gente parece que não é fazendo ha-ha e nada acontecendo, a gente é que acha. Sempre vai estar algo acontecendo. Ha-ha-ha é você dizendo para você mesmo, não vou parar. Ha-ha-ha é você correspondendo a Deus dizendo, mesmo que tudo não esteja tão do jeito que eu queria ou imaginava, eu vou me alegrar no Senhor. Ha-ha-ha. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja o quê? Fruto na vide, não é assim? O que é que acontece? Eu me alegro? Ainda que. Mas isso não quer dizer que não vá surgir na hora certa. Porque Deus está dizendo, se continuar comigo, se permanecer, vai acontecer. O que você quiser, vai acontecer. Amém? Diga, eu só preciso permanecer. Na vontade de Deus. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Então diga alegria. É aleluia. Eu estou ouvindo mais alegria mesmo agora, viu? Eita, Deus bom, né? Deus é um Deus de alegria. Aleluia. E eu anotei mais umas coisas aqui. Olha só. 1 João, capítulo 2, ele vai dizer assim, ó. Não ame este mundo. Versículo 15. Nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas um desejo intenso por prazer físico. Diga físico. E não espiritual. Por isso que com Deus é diferente. A satisfação é espiritual. Agora não quer dizer que ele não vai tocar o físico. Que ele não vai tocar a alma. Mas o plano de Deus foi primeiro tocar o espírito. Eita. Porque senão ele não dizia, ó, antes de tudo. Diga antes de tudo. Antes de todas as coisas. Guarda o quê? Será que vocês são bons aqui de Bíblia? Guarda o teu? Guarda o teu? Coração, representando o espírito. Porque é daí que procede as fontes da vida. A fonte da vida não vem de fora para dentro. As fontes da vida jorram de dentro para fora. Eita, Pai. Pouco amém. Quem recebe tudo aqui? O pastor. Eu recebo tudo. Eu recebo, viu? Se não, você não receber, volta para mim tudinho. Agora eu vou multiplicar aqui. Eita, Pai, é benção demais, viu? Aleluia. Então quer dizer, irmãos, é de dentro para fora. Por isso que a gente precisa guardar o nosso coração. Para quê? Para não se perder. Aleluia. Aí ele vai dizer, ó. Desejo intenso por tudo que vemos e orgulho. Eita, sou o cara de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Eita. E este mundo
passa. E com ele, tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus. O que é fazer o que agrada a Deus? Fazer a vontade dele. Agora cutuca aí o irmão que está dormindo do teu lado. Diga, durma em casa. O que é que acontece? Ele diz que Deus agrada. O que ele agrada? Aquele que faz a vontade dele, né? Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Bota outra versão aí, Tomás. Bota a NVI. Aleluia. Os homens aí são ligeiros, viu? Ah, não, Tomás não. É o Pai, Filho e Espírito Santo. Filho, por favor. O mundo e os seus maus desejos passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus. Eita glória! Ei, meu Pai! Só permaneça, irmãos. Aleluia. Só permaneça. O Ministério de Música pode subir. Só permaneça. Permanece para sempre. Diga, eu preciso permanecer na vontade de Deus. Porque na vontade de Deus tem suprimento. Na vontade de Deus tem satisfação. Na vontade de Deus tem os dons em manifestação. Na vontade de Deus tem alegria. Na vontade de Deus tem paz. Na vontade de Deus não tem fome, não tem escassez, não tem caos nenhum. Se tiver, vai mudar. Diga, vai mudar hoje. Talvez você possa até dizer isso. Será que é um jargão? Não, é fé. Vai ter que mudar. Porque quando a palavra é liberada, irmãos, o Espírito Santo se encarrega de manifestar a mudança. Vai haver mudança na tua casa, vai haver mudança no teu trabalho, vai haver mudança nos teus recursos, vai haver mudança na igreja. Ei, Deus vai mudar algumas coisas, irmãos. Mas é melhor Deus mudando, porque quando Deus está mudando, nunca é perca. É ganho. Oh, aleluia. Deus às vezes organiza a casa. Quem aqui já fez mudança sabe. Não é muito legal não, né? Mas depois não se regozija. Quem já fez muita que nem eu e minha mulher e os meus meninos. Quantas e quantas e quantas mudanças. Quando aquele caminhão aparecia na minha frente, já era o maior, aquele apirrei todinho. Mas depois que eu entendi que a vontade de Deus não importa, quantas mudanças. O interessante é que ele sempre permaneça. Algumas mudanças eu tive que fazer por erros meus. Mas teve mudanças na vida da gente que não foi eu me mudando, foi Deus me mudando. O que para você parece perca é ganho, porque é Deus que está mudando você. Aleluia. Eu queria essa mesmo que está aí, que o Mateus não está. Santo e aos reis dos reis. Só isso aí mesmo. Você pode ficar de pé. Aleluia. Tem umas mudanças da parte do Senhor. Amém? Aleluia. Eita, mas o que permanece vive para sempre. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor. Porque sabemos, Pai, que permanecemos no Senhor. 1 João 2 também, 24 vai dizer: portanto cuidem, para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Olha só. Cuidem-se. Cuidem-se. Cuidem. Cuidem. Ele não está dizendo, pastor, cuida deles. Líder, cuida dos teus liderados. Não, faz parte do pastor cuidar. Mas tem a nossa parte de cuidar também. Porque para todos nós teve um começo. Mas Deus não quer que a gente fique no meio do percurso. Ele quer que a gente fique no meio, mas no centro da vontade dele, sabendo que o fim é proveitoso. Que o fim será melhor do que o começo. Eu amo isso, irmão. Se eu permanecer, uma coisa eu sei que eu estou caminhando. Não é para a destruição. Não é para o caos. Não é para o pior. Porque eu permaneço na vontade de Deus. Deus está me guiando para um fim melhor do que o começo. Talvez algumas coisas não estejam tão agradáveis com você, mas começa a olhar com um fim proveitoso, dizendo, no final será melhor do que o começo. O final será melhor do que o começo. Tem coisas na tua vida, irmãos, que você vai começar a desfrutar por causa que você começou, perseverou, continuou. Aí no final o Senhor diz, é agora a hora, do tempo certo. Puf.
Aí vocês dizem, rapaz, o final é melhor do que o começo. Eu sei quando eu comecei pela primeira vez no Senhor. Eu estava dizendo hoje para um irmão um testemunho, dizendo, meu Deus, eu cheguei no Verbo da Vida para fazer o rema. Meu intuito foi fazer o rema, ainda foi porque alguém pagou, porque teve uma direção, não foi nem eu. Olha só, foi Deus que deu uma palavra para alguém, para começar algo na minha vida, porque esse plano vinha de Deus. Não sabia nem que existia Verbo da Vida, não conhecia nem que era Verbo da Vida, só conhecia as outras. E eu cheguei naquela igreja, irmãos, no Via Sul. Sentei para assistir a uma aula do rema, Realidade da Nova Criação, porque alguém falou para mim do rema. Disse, olha, você estava na minha casa, eu nem conhecia esse casal. Eu fui levado para essa casa, para uma oração nessa casa de um casal que estava indo embora para o Rio de Janeiro, que era do Verbo da Vida. Irmão Alexandre e Patrícia Mesquita. E eu fui para lá, terminou uma semana, esse homem me liga. Você é o Daniel de Jesus? Eu sou eu mesmo. Fazia 2 meses que eu tinha saído do forró, do meu trabalho, para viver o Senhor. E eu ali, irmão, sem igreja para congregar, olhava para o céu e dizia, Deus, cadê meus amigos? Cadê meus amigos? Aí Deus disse, enquanto você está me pedindo amigos, eu vou te dar uma família. Porque o povo da fé é uma família só. O povo de Cristo é uma família só. E sabe o que é que aconteceu? Ele perguntou para mim, você já ouviu falar do rema? Eu disse, rema? O que é o rema, irmão? É uma escola da palavra de Deus. Elas são 2 anos. E eu disse, rapaz, não, nunca ouvi falar não. Ele disse, pois eu quero que você faça uma coisa. Você vai visitar uma aula demonstrativa que está tendo na rua tal, porque Deus falou comigo. Eu disse, rapaz, Deus falou contigo, ele falou o quê? Ele falou que se você aceitar, diga se você aceitar. Rapaz, Deus é lindo, né? Deus na sua soberania, Ele deixou o livre-arbítrio, a decisão com você. Quem é o caminho que você vai escolher? Porque ali, irmãos, eu estava testemunhando em todas as Assembleias de Deus de Fortaleza, do Ceará. O fulano de tal se converteu, que era cantor de banda, se converteu, agora é de Jesus. E eu ia testemunhando, porque eu vivia disso, do testemunho naquele tempo, saí para viver totalmente disso, da fé. E era o testemunho que supria a nossa vida lá em casa. O povo de Deus semeava na nossa vida, ofertava nas igrejas, e eu levava o pão para casa. E naquele dia uma proposta vinda, dizendo assim, você vai precisar sentar 2 anos. Diga, sentar. Ninguém quer sentar, não. Para ouvir? Para aprender? Não, todo mundo já quer mastigadinho. O que você está tendo aqui, são 11 anos construindo. No outro dia eu não comecei a pregar assim, não. A ministrar assim, não. O que me fez isso e me faz estar assim é a unção de Deus, o conhecimento de Deus. Contanto que tem pessoas negociando, e ele mesmo vai exortar aqui a igreja, dizendo, não há necessidade que vocês possam... Deixa eu ler para mim não se perder aqui e você não achar que eu estou, né? Escreva estas coisas para diverti-los, no versículo 26 já, sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisa que alguém lhes ensine a verdade, pois se a unção lhe ensina, e ela é a verdade e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhe ensinou a unção, permaneçam nele. Nele quem? No próprio Senhor, no propósito, na unção, no que a unção está direcionando você, amém? Porque havia aqui uma vereda da onde eles estavam querendo. Não, e não é que não vá necessário alguém, uma pessoa, mas não coisas humanas venha te ensinar, mas o que a própria unção, pela revelação do Espírito, te ensine no teu processo de vida. Aí ele está dizendo, nisso você deve permanecer. Porque tem gente que pula de galho em galho, galho em galho, e não permanece. E naquele dia eu me expus àquela palavra, me sentei para ouvir a verdade da realidade da nova criação. Há 11 anos atrás, professora Ana Gaia, e ela deu uma matéria, a primeira aula, eu amei, voltei para casa, eu não queria nem fazer, a Érica me empurrando para fazer, e eu fui. Aí eu disse a ele, sabe de uma coisa, irmão Alexandre? Eu vou fazer. Me fez tão bem. Aí ele disse, pois pronto, mas tem uma coisa que Deus pediu. Rapaz, Deus pediu mais coisa ainda. Pediu que você se submeta esses 2 anos, porque o que Ele vai fazer lá na frente, você vai ver, a sua vida nunca mais será a mesma. 11 anos depois eu estou vendo isso.
E 11 anos depois eu venho dar aula agora como professor do Rema esse ano. Nem morava aqui ainda. Vim dar, irmãos. Sabe quem era que estava dando uma matéria antes de mim? A professora que me ensinou no dia que eu estava como aluno. Um dia eu fui aluno dela, irmãos. Ela saindo e eu entrando para dar aula, irmãos. Também, já como professor. Mas ninguém é um professor sem ser primeiro um bom aluno. Irmãos, mestre é professor. Não é um ofício, não é o cara. Não. Mestre é professor. Mas para que vocês aprendam como alunos, vocês precisam estabelecer isso. O aprendizado, o ensino. E foi isso que Deus determinou na minha vida. Porque não adiantava eu viver de testemunho. E eu me lembro quando a reverenda Vera falou algo para mim que eu não gostei muito no começo, não. Ela disse: Daniel, não se vive de testemunho. E eu não gostei porque eu não entendia. Mas depois o Senhor me falou: é porque, meu filho, um testemunho sem um fundamento da palavra é só um testemunho. Mas a palavra fundamentada em você para testemunhar de Cristo, porque é uma coisa é o testemunhar. O Daniel mudou de vida. O Daniel agora não usa mais droga. O Daniel não bebe demais. Isso era, não bebe mais. E aí o Daniel, isso é só um testemunho. Mas o fundamento da palavra testemunha Cristo em todas as áreas da tua vida. Então diga: eu só preciso permanecer nele. Diga: eu só preciso permanecer nele. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus, porque eu sei, Pai, que o Senhor estabeleceu algo nesse lugar. O Senhor estabeleceu algo nessa igreja, nesse ministério. Nós te louvamos pelas pessoas que aqui estão. Nós declaramos a tua verdade estabelecida. Nós declaramos eles sendo caminhados, Pai, naquilo que o Senhor tem liberado para a vida deles. Em nome de Jesus, todas as instruções do Senhor, sensibilidade no nosso espírito para te ouvir, para parar para ouvir, para parar para ouvir, para parar para ouvir, Pai. E nós te louvamos e expressamos gratidão por essa noite, em nome de Jesus, porque o nome dele é mais alto. Levanta tuas mãos mesmo, irmãos, e adora ao Senhor, porque o nome dele é mais alto. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam: Santo, toda a criação, Santo, Romanos 12, versículo 2. Aleluia. Tem algo da parte do Senhor. Romanos 12, 2 diz. 12, 2, por favor. Romanos 12, 2. Vocês já sabem de qual isso aí. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Pode passar. A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Mas tudo é uma mudança de mentalidade. O espírito está restaurado, mas é na sua mente que você precisa mudar. E tem coisa chegando hoje. Você que estava aprisionado, tem pessoas aqui que estavam sendo bombardeadas na sua mente. E eu quero declarar agora, pelo poder e autoridade no nome de Jesus, que esses bombardeios que estavam vindo à sua mente hoje, esses pensamentos suicidas, esse medo, essa dúvida, caindo por terra, em nome de Jesus Cristo. E a unção despedaçando todo e qualquer jugo. Porque você não veio para o Senhor para se tornar pior, você veio para experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. E o mundo não pode te dar o que é bom,
o que é perfeito e o que é agradável. Porque o que o mundo dá, geralmente ele dá porque você conquista com os seus méritos. Mas o que Deus deu, oh aleluia, o mundo não pode dar. A paz que eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Tem algo diferente, tem mudanças. Tem mudanças fluindo nesse lugar. Mudanças de mentalidade, mudanças de pensamento, mudanças de posicionamentos acontecendo agora. Realidades sendo transformadas, mudadas agora, pelo poder da palavra, no nome de Jesus. Diga ha ha ha. 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 O nome dele está mais alto. O nome dele é maior. O nome dele está acima de todo e qualquer nome que se nomeie na terra, debaixo da terra e no céu. É o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Ricardinho, reverenda Carmen, a toda a família Verbo Aldeota. Em nome de Jesus, sejam abençoados na prática dessa palavra.